Olá, muito boa tarde. Seja bem-vindo e bem-vinda a esse meu novo estúdio. Aqui, eu, Daniel Hamido, vou estar fazendo um tema de hoje. Por que o dinheiro nunca fica com você? E você vai entender sobre os padrões invisíveis que alimentam a escassez financeira. Esse é o tema dessa live de hoje. Eu tenho certeza que isso vai agregar muito valor na sua caminhada de vida. Bora junto? Vem comigo. E você só tem a ganhar o que você mais ama. E eu acredito que eu posso agregar muito valor. Eu sou Daniel Hamido, sou terapeuta holístico integrativo, especializado em apometria, em reprogramação mental. Eu tenho o objetivo de te ajudar na sua caminhada evolutiva, para que você possa ser uma pessoa mais desperta, com mais autoconhecimento, com mais entendimento, com mais sabedoria. Bora junto? Então, já compartilha essa live, já me segue, se você ainda não me segue. E o meu objetivo é te ajudar a você ter uma vida leve, amorosa e suave, através do conhecimento, ok? Bom, então, dentro de alguns temas que eu levantei aqui, um dos primeiros é a questão de crenças financeiras. Quais são as suas crenças ligadas ao dinheiro? O que é que você acredita que exista em relação à energia do dinheiro? Tem pessoas que enxergam o dinheiro, quando eu pergunto isso para ela, eu pergunto assim, como é que você vê o dinheiro? O que você sente em relação ao dinheiro? Qual é a sua visão em relação ao dinheiro? E uma das coisas importantíssimas que é importante você compreender é que o dinheiro ele é uma energia. E uma energia que se fiscalizou não só com você, mas uma energia que se fiscalizou ao longo dos nossos ancestrais. E que você pode desprogramar toda e qualquer crença de que ganhar dinheiro é difícil, de que dinheiro não nasce em árvore, de que para você ganhar dinheiro você precisa ralar muito. Eu escutei isso da minha vida inteira do meu pai. E eu já desprogramei e tenho desprogramado todas as camadas ligadas a isso. Quais são as suas crenças em relação ao dinheiro? Comenta aqui embaixo para que eu possa te conhecer um pouquinho mais, tá? Comenta aqui embaixo para que eu possa te compreender e te conhecer ainda mais. E aí, dentre esses cenários, existem crenças ligadas ao medo da falta. Essas crenças ligadas ao medo da falta, isso são coisas que vira e mexe, até hoje ainda acontece comigo. E aí, através da tomada de consciência, eu limpo, cancelo e reprogramo todo e qualquer medo da falta. Limpo, cancelo e reprogramo todo e qualquer medo de faltar, medo da escassez. E isso é um processo contínuo para a vida. E você pode também trilhar isso para a sua caminhada de vida, de forma leve, suave e amorosa, certo? Você pode desenvolver isso. Dentro da apometria somática, a gente chama isso de limpeza de padrões ancestrais, acásticos e presentes. A gente consegue limpar isso, limpando todas as crenças herdadas de família, limpando todos os medos, todos os padrões religiosos que trazem crenças limitantes de não merecimento, de não pertencimento em relação à energia do dinheiro e de fazer com que você reprograme a crença de que o dinheiro é difícil de conquistar para uma crença de que o dinheiro ele pode vir com facilidade, com leveza e com harmonia. Qual dessas duas crenças você se propõe a cocriar mais agora? Que o dinheiro é difícil ou que o dinheiro pode ser mais fácil? Comenta aqui embaixo, se você está junto comigo. Existem algumas emoções que quando a gente fala de dinheiro e quando a gente fala, como é que seria para você receber o dobro do maior valor que você já ganhou na sua vida inteira? Ou seja, se você já ganhou até hoje, vou dar um exemplo ilustrativo, se você já ganhou até hoje, o seu maior salário foi R$ 5.000, por exemplo. Como é que seria para você dobrar esse ganho para R$ 10.000? Se você já ganhou 10 mil, como é que seria para você dobrar para R$ 20.000? É incômodo? É constrangedor? É algo que você consegue visualizar ou é algo que você não consegue visualizar? Quando você começa a ir para visualizar isso,
é aí onde você começa a perceber as crenças inconscientes se manifestando, trazendo padrões de não merecimento, de não pertencimento, de medo, de ansiedade, de dúvida. E tudo isso pode ser desprogramado na sua vida. É importante você compreender isso, certo? Você pode desprogramar isso. Você pode escolher desprogramar isso na sua vida. Maravilha, Paulo. Então, se para você seria maravilhoso ganhar mais, eu quero que você entenda que você pode escolher desprogramar todas as travas energéticas. Existem sistemas, são programas mentais. Esses programas mentais, eles são inconscientes, eles rodam num plano de fundo inconsciente, igual um programa de computador, e ele tem um mecanismo inconsciente de autopreservação. Então, tudo que é de mais ou de menos, o nosso cérebro ele entende como um risco. Oxigênio de mais, oxigênio de menos, água de mais, água de menos, sono de mais, sono de menos, e o dinheiro também, porque o dinheiro também é um componente que faz parte do nosso sistema orgânico, certo? E aí, dentro desse cenário, quando você vai para um outro patamar, o seu cérebro começa a criar travas mentais inconscientes. Isso é muito inconsciente. E eu estou trazendo consciência para que você possa desprogramar todas as crenças que possam te atrapalhar. E aí, dentro da apometria somática, a gente consegue te ajudar a mapear, identificar com medições radiestésicas e consegue te ajudar a você desprogramar todas as crenças que você repetiu por lealdade e de forma inconsciente em nome dos seus ancestrais. Começando pelo seu pai e pela sua mãe. Começando com o seu cenário de vida quando você era criança. Você visualizou o seu papai e a sua mamãe dentro de um padrão comportamental de negócio, de salário, de renda. E esses padrões comportamentais, eles desenvolveram um sistema daquilo que eu entendi como verdade absoluta. Uma verdade que eu consegui repetir por lealdade ou que eu neguei e rejeitei. Cada caso é um caso, entende? E aí, quando você começa a entender esse cenário, você começa a perceber que você pode tomar consciência e ir para outros patamares que até então você não tinha clareza e nem percepção. Tá fazendo sentido para você? Comenta aqui embaixo. Então, existem alguns das emoções que eu mapeei dentro dos meus atendimentos com os meus clientes que foram crenças limitantes de medo, crenças limitantes de ansiedade, crenças limitantes de sabotadores. Eu chamo isso de sabotadores da prosperidade. São formas, pensamento, sentimento que... vou dar um exemplo, tá? Eu falo para você, imagine você dobrar o seu ganho salarial. Imagine, eu não estou dizendo que isso vai acontecer, só imaginar. Aí o crítico interno, ele começa a pensar assim, lá vem essas palhaçadas. Mas você só está pensando na possibilidade de um dia isso acontecer. Eu não estou dizendo que isso vai acontecer. Isso pode acontecer quando você escolher acreditar e trabalhar em cima disso. Aí você pode cocriar esse novo cenário. Porque eu acredito que tudo pode ser modificado. Tudo. Seja saúde, corpo, relacionamento, negócios, também na parte financeira. Certo? Então, se está fazendo sentido para você, comenta aqui embaixo. E já me segue se você ainda não me segue, tá? E acima de tudo, já compartilha essa live com as pessoas que você mais ama, pois você pode ajudar uma pessoa com esse assunto de utilidade pública. Isso pode ser de grande valia para essas pessoas entenderem. Junto com isso, existe também um sistema de lealdades inconscientes. É como se fosse assim, se o meu pai ou a minha mãe, eles foram até um teto, inconscientemente eu acabo indo até esse teto também. É muito raro a pessoa quebrar esse teto, além do que o pai e a mãe, que foram as referências dele ou dela na infância. A não ser que eles já foram empresários e aí eles já tiveram um novo patamar que eu entendi como uma referência. Mas ainda assim, existe um outro tipo de teto proporcional ao cenário de empresário. Entendeu? Repetições também de padrões disfuncionais, repetições de padrões de falência, repetições de padrões de falta de ética ou cosmoética. Existem cenários familiares que ocorreram roubos,
que ocorreram, não estou dizendo que é o seu caso, eu estou falando dos cenários que eu já atendi, que na ancestralidade ocorreram brigas por posse de terra, cenários que aconteceram falências empresariais, que aconteceram desvios de dinheiro dentro de sociedades que às vezes eram familiares. Isso gerou processos de exclusão sistêmica. E aí isso pode ter gerado uma maldição de uma das partes ou outros processos de memórias de perda, escassez, vícios, problemas de vícios, problemas de assassinatos. Tudo isso são contextos diversos que o dinheiro, por ser uma energia, ele se vincula a esse campo sistêmico. Quando a gente mapeia isso, a gente consegue identificar e corrigir isso no ponto matriz. E aí onde está a grande sacada. Às vezes esse ponto matriz não é hoje. Às vezes esse ponto matriz ele aconteceu há 400 anos atrás, você nem conhecia o seu ancestral. E ele está ali repetindo aquele padrão através do seu DNA. Entendeu? Então quando você começa a identificar isso, você começa a ajustar. E isso faz uma grande diferença a curto, médio e longo prazo. Então corrigir os padrões financeiros não é só você estar endividado. É você também estar ganhando bem, é você, mulher empreendedora, entender que você pode ampliar os seus horizontes e você aumentar o seu teto de ganho financeiro. É sobre isso, tá? E eu vou finalizar essa live falando sobre os principais hábitos que possam estar sabotando o seu cenário, o seu contexto, tá? Amanhã eu vou estar dando continuidade nesse assunto, falando sobre sistemas de vícios, sistemas de prosperidade, que é o padrão corrigido, e outros hábitos funcionais e corrigidos que você pode desenvolver. Então, amanhã, nesse mesmo horário, de 1h30 da tarde, eu te aguardo para que você possa estar comigo novamente e a gente poder crescer, evoluir junto, porque o meu objetivo é te ajudar no seu crescimento, no seu despertar e fazer você ser uma pessoa cada vez mais conectada com o seu propósito, de maneira prática, direta e com embasamento energético, ok? Então, vou ficando por aqui. Sinta-se abraçado fortemente e abraçado. E até amanhã, nesse mesmo horário de 1h30 da tarde. Tchau, tchau.